O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó, junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: chamai-o. Eles o chamaram e disseram: coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto, deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: vai, a tua fé te curou. No mesmo instante, ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Depois de ter passado uma semana, que bom nós estarmos aqui de novo. Hoje é o dia do Senhor. Os sacerdotes do mundo inteiro se preparam para oferecer Jesus como sacrifício pela nossa redenção. É isso que nós estamos celebrando hoje. A paixão, ou seja, o grande amor de Deus por nós. Um amor tão grande que Ele quer nos salvar. E por causa deste amor, Ele morre na cruz, dando-nos a salvação, dando-nos a vida eterna. E é isso que nós celebramos. Daqui a pouco o pão e o vinho será oferecido e vai ser transubstanciado, vai se transformar na carne, no corpo de nosso Senhor e no seu sangue. E ali no altar estará Jesus na sua divindade, na sua realeza. Ele, Deus e Senhor, na sua humanidade. Como Ele está no céu, Ele vai estar aqui para nos alimentar. Mas primeiro, Ele se oferece em sacrifício. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, que é dado pela salvação de vocês. Lá no Evangelho de São Lucas, traz uma frase que eu acho muito importante até para nós entendermos o que eu estou falando. Quando Jesus vai celebrar a última ceia, ele diz assim: eu desejei ardentemente celebrar esta ceia. Isso aqui foi na quinta-feira santa. Eu desejei ardentemente dar vida por vocês. Por isso que nós estamos aqui hoje. Não tem outra coisa para nós celebrarmos hoje. Não tem nada mais importante no dia de hoje do que isso aqui. Celebração. O sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós precisamos cada vez mais resgatar isso. Os pais precisam ensinar isso para os seus filhos. E os filhos que têm pais que não estão no caminho de Deus precisam ensinar os seus pais. E nós, sacerdotes, temos a obrigação de ensinar vocês. Esse é o dia do Senhor, o domingo, o dia do Senhor. Então sejam bem-vindos. E sempre na celebração o Senhor nos alimenta de duas formas. Está nos alimentando agora com a sua palavra. A palavra de Deus, quando ela vai entrando no coração,
deveria acontecer como aconteceu com os 2 discípulos de Emaús. Nosso coração ardia quando ele falava. Deveria ser assim. Depois ele nos alimenta com o seu corpo e o seu sangue. E ele vai nos dar força para caminharmos mais uma semana. Se é que temos ainda uma semana, né? Isso vai depender de cada um, do chamado que Deus fará para cada um. E esse Jesus que nós vamos nos alimentar, ele nos leva para o mundo, onde Satanás estará lá combatendo e fazendo de tudo para nos tirar do Senhor. Mas Satanás não consegue. Por quê? Porque nós estamos alimentados com Deus, alimentados com a sua palavra e alimentados com o seu corpo e com o seu sangue. Então agora nós vamos nos alimentar um pouco da palavra. E hoje eu queria pedir aos fiéis, os fiéis da Igreja Católica, precisará cada vez mais rezar muito e muito e muito pela igreja. Nós estamos passando tempos difíceis na igreja, tempos de crise na igreja. É importante notar que Deus deu permissão, nós não entendemos isso, mas Deus deu permissão para Satanás provar a sua igreja, para Satanás nos provar. E nessa prova que Satanás, aprovado por Deus, ele faz, Deus quer ver se nós realmente amamos a Ele de todo o coração, ou se nós amamos o mundo, ou se nós amamos as coisas que Satanás nos oferece. Há uma cegueira. Satanás conseguiu cegar as autoridades religiosas. E aqui estou incluído no meio, sou sacerdote. Ele conseguiu fazer com que os sacerdotes saíssem do seu objetivo e entrassem em outro objetivo, que não é Deus, mas é o próprio homem. O homem se tornou centro. Às vezes eu vou ali olhando pela televisão as missas, né, que estão sendo celebradas pelos meus irmãos do sacerdócio, porque às vezes a gente também quer se alimentar um pouco, né, daquilo que é falado, do que é dito. Muitas vezes eu saio de lá vazio. Mas por quê? Porque a palavra de salvação, ela não está sendo anunciada como deveria ser. Vou explicar melhor para vocês. Se nós formos olhar os povos pagãos, eles tinham como o seu Deus os 4 elementos da natureza. Quais são os 4 elementos da natureza? A água, a terra, o ar e o fogo. Quem estudou isso no passado sabe, né? Nós estudamos isso nas escolas. Então nós vamos encontrar povos que chegaram à conclusão que Deus é a água. Por quê? Porque todo mundo precisa de água, então adoração à água. Outros chegaram à conclusão que é a terra, porque tudo precisa da terra. Outros chegaram a essa conclusão que uma vez que o homem, para viver, ele precisa respirar, então o Deus é o ar. E outros acharam o fogo, né? O homem, sem o fogo, o homem precisa se aquecer. E esses elementos, até os primeiros filósofos, Pitágoras, esses homens aí, não vou dar aula de filosofia aqui, eles tinham isso como os elementos. Só que quando Jesus vem dizer que não é água.
não é a terra, não é o mar. Não é a água, não é a terra, não é o ar e não é o fogo. O nosso Deus, Ele se revelou a um povo, lá, começando por Abraão, e prometeu que Ele iria vir nos resgatar e nos salvar. E essa pessoa veio, e essa segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus, se coloca ali. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, o que alimenta o homem, o que leva o homem à sua salvação e eterna, que aqui eu quero dizer, é quando o homem ele se depara com Jesus e encontra em Jesus o seu Salvador. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, Criador de todas as coisas, se não passar por Ele. Nossa Senhora em Fátima, ela deixou bem claro que nós precisaríamos rezar muitos e muitos terços, porque da Rússia se espalharia o mal no mundo, o ateísmo e tudo mais. Olha isso, foi em 1917, nós estamos em 2021. Hoje nós percebemos que realmente esses elementos ateístas entraram no mundo através das escolas, através dos seminários e chegaram aonde não deveria chegar, que é a igreja. E aí hoje quando eu, como estava falando, eu vou assistir uma missa, eu vou ouvir um padre fazendo sermãos, às vezes eu me pergunto se eu estou diante de um biólogo ou um guarda florestal. Não sei mais. Porque se fala tanto, hoje se vem para o púlpito para falar da natureza, ecologia, das tartarugas, do reflorestamento, do fogo que está matando, que está acabando com as florestas. Se fala da água, a terra, que até dito agora, a mãe terra, Deus Gaia. E se fala pouco de Jesus Cristo. Não se fala de Jesus. Não se fala de Jesus como Salvador e Senhor. Não se fala do sangue de Jesus que foi derramado na cruz pela nossa salvação. Não se fala dos nossos pecados. Nós que ofendemos a Deus e precisamos pedir perdão dos nossos pecados para nós nos reconciliarmos com Ele. Não se fala de céu, se fala de um mundo novo. Se fala de vida plena. Uma vida plena de homens e mulheres sem doença. Mas não fala da plenitude da nossa vida, que é a redenção dada por nosso Senhor Jesus Cristo. Aí você vê algumas celebrações que para mim aquilo ali é sacrilégio. Por exemplo, na Alemanha, um padre celebrando uma missa, aí no meio, ali estava a terra, a mãe terra, está vendo? Terra, como é que chama? Um monte assim de terra, assim. E aí chegam uns caras com as pá verde, símbolo da ecologia, e começam a escavar aquela terra, vai tirando aquela terra, e o que é que tem no meio da terra, ali no meio da terra? Um altar. E aí nesse altar coloca uma toalha, e ali começa a celebração da missa, colocando a terra como se fosse ela que está sendo oferecida em sacrifício, e não Jesus Cristo. Olha as aberrações que vão surgindo. Por isso que eu estou dizendo, precisamos rezar muito, muito, muito pela igreja, mas não é abandonar a igreja, é rezar
pela hierarquia, é rezar por nós, porque o demônio nos cegou nesses elementos, nesses ensinamentos que veio, esses elementos ateístas, esses ensinamentos ateístas, aonde Deus é colocado de lado e o homem é centralizado. Então você tira Deus e coloca o homem. Então o culto ao homem, que vai perpassar no culto aos elementos da natureza, a água, a terra, o ar e o fogo. É um retorno ao paganismo. Quer dizer, com a vinda de Jesus, o homem se voltou para o verdadeiro Deus. E agora, nesses finais de tempos que nós estamos dizendo, eu não estou dizendo que o mundo já vai se acabar, mas eu estou dizendo que nesses tempos difíceis que nós estamos vendo, aonde Satanás encontrou uma força para nos testar, nós estamos regredindo. Em vez de nós irmos para Jesus, nós estamos tirando Jesus e estamos adorando a natureza. Você vê que as pessoas, você encontra católicos aí que vai para o meio do mato para captar energia e tudo mais. Agora, por que eu estou falando isso? Por causa da segunda leitura. O autor da carta aos Hebreus, ele vai definir muito bem quem é o sacerdote e por quê. Quem é o sacerdote, o porquê do sacerdócio. Bem, primeiramente nós precisamos colocar em mente isso. Jesus, quando ele desce do céu, quando ele se encarna e se torna homem para nos salvar, ele vem salvar o homem. Ele não veio salvar a água. Como está chovendo aí agora, eu estou vendo ali a água correndo para tudo quanto é lado. Imagine agora, nós vamos tudo se voltar para a água e vamos adorar a água, a mãe água ou o pai água, sei lá. Não, ele veio salvar você. O pecado original, causado por Adão e Eva, nos tirou a pessoa mais importante da nossa vida, que sem ele nós não conseguimos viver. Sem ele nós não conseguimos viver. Ele tirou Deus, pecado original. A serpente enganou Adão e Eva e tirou Deus de nós. Jesus vem para trazer Deus, ele vem nos trazer, ele vem dizer assim: olhe para mim. Então quando Jesus vem, ele vem para salvar almas, ele vem para salvar você. Vou abrir um parêntese. Não é que Deus não esteja preocupado com a natureza, claro. Nós precisamos nos alimentar. Nós precisamos do fogo também para nos esquentar. Nós precisamos da água também para beber. Precisamos do ar para respirar e tudo mais. Só que quando um sacerdote ele entra para a celebração da Eucaristia, ele vem com o intuito salvar almas, nos salvar. Ele vem oferecer sacrifício. Essas coisas a gente pode, negócio de terra, de água, de floresta, pode falar em outros momentos, uma palestra, chama os cristãos ali para dar uma palestra sobre essas coisas, para dizer: olha, vamos amar a natureza, sim, cuidado, né? Vamos fazer reciclagem disso, reciclagem daquilo, mas isso não é no altar. Esse não é o elemento principal que nós, sacerdotes, quando viemos aqui, porque esse não foi o elemento principal que Jesus trouxe. Jesus não me mostra uma frase de Jesus dizendo assim: eu morri pelo cachorro. Me mostre. Eu derramei o sangue pelo papagaio, pelo mico lá dourado, sei lá como é. Não, ele veio derramar o sangue por mim, por você. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes quem? Nós que ofendemos a Deus. Então nós, sacerdotes, o que é que nós fazemos? O que Jesus fez, é simples. Nós fazemos o que Jesus fez.
Eu fui ordenado para fazer o que Jesus fez. E o que foi que Jesus fez? Naquela última noite, ele pegou o pão, ele pegou o vinho, pegou o cálice e ofereceu. Isto é meu corpo, isto é meu sangue. Fazei isto, não outra coisa, fazei isto em memória de mim. É isso que deve ser feito. Aí aqui na carta dos Hebreus ele diz: todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens. Por exemplo, falando de mim, né? Eu fui tirado do meio dos homens, instituído em favor dos homens, instituídos por Deus, em favor dos homens. Não foi em favor da água, não foi em favor da terra, não foi em favor do ar, e não foi em favor do fogo. Foi em favor dos homens, em favor de você. Nas coisas que se refere quem? A Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Então eu venho aqui e vou oferecer o sacrifício pelos nossos pecados, senão nós não nos salvaremos. E aí, olha, saber ter compaixão dos que estão na ignorância e no erro. A compaixão nossa passa pelas pessoas. Eu tenho que ter compaixão de você. Claro, eu tenho que ter amor aos animais também. Tem cabimento ficar maltratando os animais. Mas quando eu estou oferecendo sacrifício aqui, eu não estou pensando em animais, eu estou pensando em você. Eu tenho que ter compaixão de você. Por quê? Porque a tua vida pode ser uma vida que está levando você à perda da sua salvação. De repente a sua vida é uma vida que está te levando para o inferno e não para o céu. Os seus pecados já ofenderam a Deus a um ponto que o tempo seu está acabando e de repente você pode morrer e não se salvar. Então eu tenho que ter compaixão de você, porque Deus tem compaixão de você. Deus quer te salvar dos que estão na ignorância e no erro, porque Ele mesmo está cercado de fraqueza. Agora veja, por isso deve oferecer sacrifícios tanto pelos pecados do povo como pelos seus próprios. Então eu estou aqui oferecendo sacrifício pela sua salvação e pela minha também. Tudo que for fora disso é esvaziamento. Bem, se eu for ouvir um sermão de um sacerdote e ficar ouvindo ele falar de animais, não sei o que, de mãe terra, de ecologia e tudo mais, eu prefiro mudar de canal e vou para a Discovery para assistir lá programas maravilhosos sobre os animais. E como eu gosto, viu? Nossa, eu gosto muito. Essas TVs fechadas que tem lá, né? Aqueles cientistas, os biólogos, né? Que fazem um estudo, eles focalizam a formiga, e eu não sei como é que eles conseguem encontrar tanta coisa ali. Nossa, eu fico assim maravilhado. Quando eu vou em casa, eu digo para minha mãe: vamos assistir um pouco isso aqui. Minha mãe gosta, ela gosta demais. Quando tem aquele negócio, os animais, essa questão da alimentação, como é? A cadeia alimentar, nossa, eu acho lindo, mas cada um no seu quadrado. Agora eu vim aqui para ficar falando para vocês que a natureza é linda, que o animal lá está desaparecendo, trazer terra aqui, muitas vezes celebrações aberrantes, aonde pegam aquele monte de pecados ali escritos para as pessoas, e pegam um fogo lá e queima, para dizer que está sendo queimado os pecados, no ato penitencial, ou na hora que traz a árvore, né? Aí coloca aquela planta que está sendo colocada lá, para catequizar as crianças que precisam cuidar da árvore. Plante árvore, plante árvore. Aqui não. Aqui no púlpito não.
No púlpito tem que falar de redenção, tem que falar de Jesus Cristo, tem que falar de pecado, tem que falar de graça, tem que falar de céu, tem que falar de inferno, tem que falar de purgatório, que são os nossos fins, tem que falar de eternidade, tem que falar de Deus que nos salva, de Deus que nos ama, temos que falar de caridade, de amor, que nós precisamos amar o próximo, não podemos guardar no coração ódio, que nós não devemos matar o irmão, devemos amar o irmão. É aqui que se fala isso. E aí o que acontece? Vocês saem da missa dizendo assim: nossa, mas aquela missa foi tão interessante, porque você viu aquele monte de terra lá? Você viu o periquito que soltou lá dentro? Nossa, foi tão bonito. Aqueles índios lá dançando lá na frente, nossa, que aspecto cultural, foi muito bom. Vazio, não se fala de Jesus Cristo. Vocês têm que sair de uma celebração da Eucaristia com o coração fervendo de amor a Cristo, repito, como os discípulos de Emaús, desejosos de levar uma vida santa. Vocês devem sair da celebração da Eucaristia dizendo: não, esse pecado não vou mais cometer, eu não quero mais viver isso aqui não, eu quero viver a santidade, eu quero ser como Nossa Senhora, eu quero ser como São José, eu quero ser como aquele santo. Longe de mim o que me afasta de Deus. É assim que nós devemos sair da missa. Não preocupado com reciclagem. Isso aí a gente estuda nas escolas, isso aí em alguns cursos que tem por aí, mas, repito, aqui não. Aqui é oferecer sacrifício, redenção. Eu não quero mais pecar. Antes morrer do que pecar, como São Domingos. Os casais que não estão vivendo uma vida certa têm que sair dizendo: bem, vamos lá na paróquia, vamos procurar o sacerdote e vamos rever a nossa vida, vamos corrigir os nossos erros. Se nós não sairmos assim, meus irmãos, nós estamos perdidos. Porque a nossa alma tem sede de Deus e do Deus vivo. Quando eu irei ao encontro de Deus? Quando eu contemplarei a sua face? Termino dizendo assim: olha, se você vai na padaria, você vai atrás de quê? De pão. Ou você vai comprar livros na padaria? Imagina, você chega lá na padaria e você está escrito padaria São José, quando você entra só tem livros. É errado. Quando você vai numa livraria, você vai procurar o quê? Livros. Comprar canetas, coisas assim. Aí você chega lá e tem carne para tudo quanto é lado. Não dá, né? Aí você vai no açougue, você vai atrás de quê? Comprar carne no açougue. E quando você vai à missa, você vai atrás de Deus, você quer encontrar Deus, você está aspirando a Deus, está desejoso de Deus. Aí você vem para a missa e fica se falando um monte de coisa, menos de Deus nosso Senhor, menos de Jesus Cristo, do Espírito Santo, não fala da Santíssima Trindade, não fala nada. Vocês ficam aí vocês saem da missa catedrático em ecologia, menos em teologia, menos em salvação. Termino dizendo: rezemos, meus irmãos. Rezemos pela igreja. Vivemos tempos difíceis. Era para nós virmos e voltarmos mais cristãos. E estamos vindo e saindo pagãos. E não é isso que Deus quer. Ofereçamos muitos e muitos sacrifícios. Rezemos bastante, para que nós retomemos o nosso caminho, que é o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
e a nossa Mãe, Maria Santíssima.